Olá, sejam muito bem-vindos. Vivemos um momento de enormes desafios com reflexos de uma pandemia e de uma guerra na Europa. E nesse contexto, o crescimento sustentável passa necessariamente pelos pequenos negócios no Brasil, que hoje impactam pelo menos 86 milhões de brasileiros. Representam 54% dos empregos formais, 44% da massa salarial, 30% do produto interno bruto, nosso PIB. E ao lado desses empreendedores, fundamentais para a economia, está o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, que completa 50 anos. E para falar desse cenário, temos a honra de receber hoje, em nossos estúdios, o diretor-presidente do SEBRAE, Carlos Meres, que está conosco. Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Presidente, como a informação qualificada, o conhecimento compartilhado podem transformar a vida desses empreendedores que estarão conosco diariamente aqui no canal Empreender? Pois é, Rodrigo. Se eu adjetivar muito, mas é com muito entusiasmo, um momento muito auspicioso a gente começar a falar na TV Empreender do empreendedorismo. O óbvio lulante, né, do Nelson Rodrigues. Você bem qualificou. Quem conhece fala, mas é tudo isso que a micro e pequena empresa faz? A micro e pequena empresa faz o Brasil ficar maior, faz o Brasil ficar gigante. Esses 86 que sobrevivem da massa salarial dos 7,5 milhões de micro e pequenos empreendedores e dos 14 milhões de MEIs, nem todos ativos, mas estão aí, fazem toda essa transformação. E o Brasil precisa de um veículo, precisa de um caminho que possa levar essa metodologia vitoriosa do SEBRAE, essa metodologia transformadora. Por isso é tão importante iniciarmos aqui essa conversa sobre o empreendedorismo no Brasil. Presidente, o SEBRAE completou 50 anos de atividade e um dos principais legados da instituição foi a formalização, ajudar a formalização de empreendedores e uma massa de empreendedores em todo o Brasil. E para o empreendedor informal, o simples fato de emitir uma nota já é uma grande transformação, fora todas as garantias legais que ele adquire com a formalização. Agora, como acessar novos empreendedores, os informais, como buscar ampliar essa formalização? Então, Rodrigo, num ambiente mais simples de origem, o que a gente ouvia quando o menino estuda, tem que estudar, você vai ter futuro se estudar. Isso traz conhecimento. Mas depois nós chegamos numa fase no Brasil, população crescendo da forma que cresceu, de uma forma quase que exponencial, e agora diminuiu. Mas antes, o número de filhos era força de trabalho. E nós percebemos que a informalidade campeava no Brasil. Na Constituinte de 88, o AFIF, que é o fio condutor desse processo, criou o Simples, pôs na Constituinte a possibilidade de ter um regime especial para a micro e pequena empresa. Esse regime possibilitou a entrada, a oficialização disso, e nós fizemos isso no Congresso. Nós criamos uma frente parlamentar, buscamos entender o que acontecia na micro e pequena empresa do mundo todo, fizemos uma lei que cabe, é contemporânea para o mundo todo, a nossa lei geral da micro e pequena empresa é muito boa, e ela fez a formalização dos brasileiros. E ao fazer a formalização, você tem um volume precioso de pessoas ávidas a conhecimento. E nós descobrimos uma coisa que a gente sentia, mas é o sonho empreendedor do brasileiro. Como empreendedor, como o brasileiro gosta de ser independente, gosta de ser dono do seu negócio, gosta de se firmar. Ele não poderia se firmar porque era clandestino. À medida que ele teve as condições de formalizar, demos esse salto todo. E esse salto é que deu a possibilidade de treiná-los, de trazer uma metodologia empreendedora e trazer o resultado de empregos que é tão importante como você falou. É o maior empregador do Brasil. A massa salarial que a micro e pequena empresa faz é muito bom. E o potencial do PIB é o maior. Nós ainda temos
10, 15 ou 20% para crescer. Mas se crescermos de 30% para 40% do PIB, provavelmente a gente faz um crescimento superior a 3% ao ano da economia brasileira. Agora, presidente, para crescer, e quando se fala em Sebrae, a gente sempre pensa em inovação, em modernização. E a pandemia, ela trouxe grandes desafios, a gente falava dos desafios impostos aí pela pandemia e a gente notou na transformação, inclusive, do empreendedor. Hoje, 80% dos empreendedores usam, por exemplo, o WhatsApp. Até pouco tempo, usavam pouco, né? E foram obrigados a se modernizar. Como o Sebrae pode ajudar esses empreendedores, né, na inovação e na modernização? Esse talvez seja um dos pontos que todos que usaram vão perceber. Nós não nos fizemos de rogado. Na crise, tivemos a humildade de falar para o micro e pequeno empreendedor: venha que nós temos aqui conteúdo para te amparar. A transformação, o isolamento, obrigou o digital a entrar em campo. Nós fomos além do que achávamos que iríamos. Hoje o Sebrae, só do WhatsApp, tem 20 cursos. Teve semana de ter 10 mil empreendedores começando um curso no WhatsApp. Uma coisa formidável. O brasileiro aceita isso bem. E essa transformação do digital veio para ficar. Então, se você falar quais são as plataformas, não. Primeiro, continuar digital, aperfeiçoando o digital cada vez melhor. E o Sebrae em cima, aplicativos, plataformas, buscando fazer todo esse ambiente que possa perenizar a tecnologia nesse sentido. O outro muito importante que a gente traz embutido é a percepção de produtividade. Você pode fazer mais no mesmo tempo. Você pode produzir melhor e mais quantidade no mesmo tempo. Quantidade e qualidade. E agregar valor nesse sentido. Isso tudo tem despertado, e os exemplos são bons. Por isso a gente está tão entusiasmado. Nós agora vamos contar casos reais. Nós vamos mostrar quem fez, por que fez, como fez e o resultado do feito. Isso vai ser um papel formidável da TV Empreender. Agora, presidente, você já mencionou no estoque de metodologia, no conhecimento que o Sebrae pode fazer, chegar até o empreendedor. E por que essa capacitação ela é fundamental, inclusive, para o sucesso do negócio? Olha, quando você olha a Petrobras fazendo um convênio com o Sebrae de encadeamento produtivo, que ela precisa estimular a micro e pequena empresa a trazer e melhorar a tecnologia para a Petrobras. Quando você pega a Renner, que o Sebrae faz o mesmo trabalho de encadeamento para melhorar a produtividade daqueles que fornecem serviços para a Renner, ou para a Malve, e assim tantos outros. Mas o mais importante nesse processo é que ao longo desse tempo que você conversa com um, com outro, aqui esses dias a Heloísa Trajano foi entrevistada e ela falava do Sebrae. Ela, na forma objetiva, falou assim: olha, eu tudo que procurei de metodologia eu encontrei no Sebrae e eu usei isso tudo para minha transformação, de sair de pequena para grande. O conteúdo do Sebrae é o segredo do Sebrae. Não só a metodologia que é a transformadora. Porque quando você procura uma pessoa do Sebrae, ela te faz um business plan. Né? Fala assim: o que é isso? É um plano de negócio. Ela formata o sonho. E aí você fala: não, mas não dá, você tem que saber custo fixo, você tem que fazer custo variável, você tem que ver mercado, tem que ver um ambiente que você vai... Quando ela percebe, o Sebrae está vendendo para ela e fidelizando o cliente para ela. Isso é quase que mágico e de graça. Na maioria, tudo de graça. E quando o empreendedor quer realizar um sonho e acha uma pessoa disposta, sensível, fácil e que traz o conhecimento, o resultado é formidável. Agora, presidente, falando nessa perspectiva de aumentar a participação, inclusive, do pequeno empreendedor no PIB, a participação já é enorme aí, se a gente fizer uma radiografia hoje no Produto Interno Bruto, mas o senhor mencionou sobre as potencialidades em aumentar essa participação. Eu toco num ponto que é um desafio, que é trazer o pequeno empreendedor para a exportação. Tem alguns cases que são sempre trazidos aí para esse debate, por exemplo, da Itália.
50% do pequeno produtor, ele exporta. Como atrair o pequeno para exportar também, além desse grande potencial que existe no mercado interno? Não, essa vai ser uma relação de causa-consequência, ela chega. Algumas commodities chegou, no feito à mão, no manufaturado vai chegar. Você citou exemplos de ponta como a Itália, a Alemanha também é muito positivo, como outros países. Nós temos um planejamento bem feito. O planejamento, nós percebemos que a gente atingia 13% das pequenas empresas desse universo. Nós chegamos a 20%, talvez esse ano a gente tangencie 27% a 30%. Olha o potencial que nós temos também. Aqueles que nós atingimos, e com os programas, chegam a melhorar a produtividade, como no Brasil mais, em 22%. Chega a melhorar o faturamento em 7%. Por isso, há esse espaço de crescer no PIB. Agora, com o câmbio como está favorável, como o Brasil se tornou um exportador, já de commodities há mais de 300 anos, é aperfeiçoar processos. No caso da micro e pequena empresa, nós precisamos melhorar muito. São tíbios, menos de 1% de exportação que nós fazemos. Ou seja, também qualquer coisa que fizer, alavanca, é um grande potencial. Neste quesito, nós estamos com a Apex, com a BDI, com o Senar, com o SESC, com o SENAC, com todo o Sistema S, aprimorando muito a nossa capacidade de exportação. As nossas indústrias, por incrível que pareça, exportam pouco, mas em função da tecnologia que tem de peças. Agora, o caminho que nós temos, você citou a França aí, nós estamos apostando muito naquilo que fizeram, certificação. A certificação vai ser o atestado de qualidade do produto. Por isso, as indicações geográficas é um carro-chefe nosso, certificar a região, certificar os produtos e agregar valor e botar isso lá para o consumidor, na nossa prateleira, para a prateleira do consumidor. Agora, presidente, e nesse quesito de identificar potencialidades para indicações geográficas, né? Vou dar um relato pessoal aqui. Eu estava até poucos dias em Bento Gonçalves, que é uma região que tem indicação registrada, geográfica, e conseguiu fazer um desenvolvimento regional ali excepcional. Há potencialidades ainda para fazer crescer esse número, até dobrar esse número que existe hoje, presidente? Eu acho que dobrar é pouco, para te falar a verdade. O potencial do Brasil no agro, mas de um modo geral em tudo. Mas como o agro é aquele primeiro fomento, o primeiro fermento, o exemplo do vinho no Rio Grande do Sul, do frisante, dos vinhos brancos, ele é atestadamente um exemplo de vitória. Tornou-se um case de referência. E a origem é boa. Os imigrantes fizeram isso com a maestria e os descendentes estão caminhando muito bem. Mas nós estamos experimentando em outras áreas básicas, dos lácteos também, a gente está crescendo muito. No mel nós estamos crescendo muito, na madeira crescendo muito. E agora nós temos um programa também que vai dar um grande resultado, que é o Inova Amazônia. É a sustentação da Amazônia, a sustentabilidade da Amazônia. Nós estamos buscando mostrar que uma árvore em pé rende muito mais e é perene do que uma árvore cortada. E o exemplo disso vai ser tocante no Brasil como um todo. Mas as identificações geográficas num país do tamanho do Brasil, o que o Nordeste traz de novidade, o que a Amazônia começa a trazer de novidade, mas especialmente os estados do Sul, são exemplos vitoriosos. Agora, presidente, para fazer crescer, inclusive ter mais empreendedores, a gente precisa de algo que é fundamental, uma espécie de oxigênio, que é crédito. Na pandemia, a gente viu como isso foi importante. O Sebrae teve um papel importante de ampliar a oferta de crédito, né? Como fazer esse crédito chegar a quem precisa, presidente? Nós estamos tentando cada dia mais chegar o Sebrae a ser o Sebrae que o Brasil precisa. Calibrando pesquisas, reunindo
o melhor conhecimento científico e tecnológico. As transformações vêm através do conhecimento. E conhecimento é tecnologia, ciência. O Sebrae tem muita avidez nesse processo. Inovação é a nossa praia. Buscar cada dia mais trazer conteúdos de inovação nos mantém ativo, na vanguarda. Nesse processo, nós identificamos, através de programas como o desenvolvimento industrial do MEI, do empreendedor industrial e outros programas mais, nós identificamos, e através dos nossos grandes programas. Quais são? Cidade empreendedora. Você pega uma cidade empreendedora, você põe dentro daquele município 10 padrões para fazer, desde compras governamentais, educação empreendedora. Você entra no seio do município e o prefeito descobre que ele vai gerar mais emprego se ele se organizar. Com a sala do empreendedor, que é também reveladora. Nesse sentido, o Sebrae, percebendo isso, colocamos, e é uma coisa surpreendente novamente, por isso que percebemos que a gente acredita tanto. Nós estamos pondo 5.000 agentes no espaço de 6 meses, agente de desenvolvimento territorial, para os municípios em si e em volta perceberem o seu potencial, agentes de educação empreendedora empresarial, potencializando o ALI, que já é consagrado agente de local de inovação, que é um sucesso já consagrado, e colocando onde você falou agora o crédito. Até hoje o Brasil foi tímido em crédito. Os grandes bancos não são grandes parceiros, porque mexer com pequeno é mexer com pequeno. E por isso nós estamos buscando trazer coisas muito inovadoras. Eu tenho repetido, o BNDES, nós estamos fazendo um fundo agora inédito. 500 milhões nossos, 500 milhões deles, 1 bilhão para alavancar 12 vezes. Ou seja, 1 bilhão vai alavancar 12 bilhões de crédito. A mesma coisa com a Caixa e a mesma forma com o Banco do Brasil. O crédito tornou-se imprescindível, como o Sebrae é imprescindível para o Brasil. Crédito é uma matéria de sustentabilidade, de sucesso, e que a micro e pequena empresa não pode prescindir dele. Ainda que seja a preços atuais, com a Selic alta, mas sem crédito você não alavanca o desenvolvimento que nós pretendemos. Por isso, é uma âncora e estamos trabalhando fortemente. O Sebrae hoje, o Pronamp foi um grande programa, foi o melhor programa. Eu falo que tivemos sucesso no Pronamp lá atrás e o Pronamp veio copiando, mas o FAMP, que é um programa do Sebrae, interessante que, como nós estamos fazendo ele atual, moderno, ser mais garantidor do que emprestador, e a garantia é o sucesso de tudo. Agora, presidente, aproveitando a sua experiência, 6 mandatos na Câmara Federal, o senhor foi relator do MEI, também da Lei da Empresa Anjo, teve papel importante na Lei Geral do Micro e Pequeno, agora tem muito ainda a modernizar, né? Como, por exemplo, reforma tributária. Essa é uma reforma que diz respeito e fala diretamente com o empreendedor. Pela sua experiência, presidente, o que precisamos avançar ainda do ponto de vista de legislação? Eu diria que sobre o aspecto de percentual de tributos, nós fizemos o melhor aliás, nós estamos mais avançados que o lado de fora. Porque nos tributos, nós pegamos do comércio, que é a transação mais corriqueira, 65% de todo produzido vai no comércio, ele começa com 4% de impostos e vai na indústria até 11,7%. Eu repito, para quem paga 34, 36, sobre o aspecto tributário, sem problema. Mas existe, sim, sobre o aspecto tributário, algumas coisas que ainda preocupam muito, é a substituição tributária, sobretudo dos ICMs no Estado. O pequeno vive muito da substituição tributária, que quem leva vantagem é o grande. Então, nós precisamos melhorar esse aspecto. Sobre o aspecto da pandemia que chegou, nós falamos, olha, negocia tudo que você puder antes. O governo fez muito bem feito, reeditou todas aquelas boas medidas, não só do auxílio emergencial, não só
do MP do Bem, como o Pronamp. E agora nós fizemos o HELP. Todos esses programas, eles vêm consolidando a sustentabilidade da micro e pequena empresa. Portanto, na reforma tributária, a gente mantendo o regime do Simples, está bem feito. Eu tenho dito que nós avançamos na prática muito, porque nós ainda de termos feito o Simples, nós fizemos uma reserva de mercado para o micro e pequeno empresário. Ao vender para o seu município, para o Estado ou para o governo federal, o micro e pequeno empresário, ainda que tenha um sobrepreço de até 10%, tem a preferência. Eu acho que essas coisas estão sendo transformadoras. O crédito agora vem alavancando, mas o mais importante é o conhecimento, é a tecnologia, é a metodologia que vai trazer essa transformação de aumento de produtividade. Agora, presidente, o senhor citou, inclusive, um papel importante do SEBRAE, que é uma ponte do empreendedor e, inclusive, uma ponte com o poder público, né? Como o conhecimento do SEBRAE pode chegar àquele gestor que precisa, inclusive, de conhecimento, de metodologia para modernizar o seu município, lá na ponta, né? E ajudar a desenvolver a região. Nós temos feito um trabalho de mostrar para o prefeito as vantagens de estar aderente às políticas públicas, de estar aderente à desburocratização que o governo fez muito bem feito. O gov.br é uma plataforma que merece aplausos, elogios, mas uma coisa muito interessante, nós fizemos um bom redescobrimento quando a gente falou o SEBRAE que o Brasil precisa. Os bons e grandes programas do governo federal são, na sua grande maioria, executados pelo SEBRAE. Dentro da Receita, dentro do SERP, dentro do Ministério da Economia, por exemplo, esse Brasil para Elas é um enorme programa. Toca fundo, toca forte no empreendedorismo feminino. Não só no curso, na metodologia, que a grande maioria não conhecia, e quando você leva essas caravanas, como estamos levando para os estados, há um redescobrimento. Mas eu posso dizer o seguinte, no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós, com a Embrapi, com a inovação na Amazônia, com o Ministério da Comunicação, o Wi-Fi Brasil, Banco do Brasil e SEBRAE. Com o Ministério da Agricultura, o Agro Nordeste é feito pelo SEBRAE e executado por ele em parceria com o Senar e com outros tantos. E assim vai no Brasil todo, o Balde Cheio, o Educampo, ou seja, são processos consagrados de metodologia de gestão, porque enquanto o Senai faz o ensinamento técnico, enquanto o SESC ensina a cozinhar, e o SENAC a fazer as coisas que tem que fazer, o SEBRAE vem coroando com a gestão. O tempero desse assunto é a qualidade de gestão que o SEBRAE imprime na micro e pequena empresa. Essa que é a grande transformação, que é quase milagrosa. Você falou, mas eu não sabia disso, me transformei nisso. É o SEBRAE que faz pela sua metodologia. Agora, presidente, o senhor citou algo que é fundamental para o empreendedor, que é a desburocratização. E para quem está nos acompanhando e quer abrir uma empresa, quer empreender, ele tem alguns avanços importantes, né? Antigamente se levava mais tempo para abrir, até para fechar uma empresa, né? O que a gente pode dizer para esse empreendedor? Olha, a Lei Geral nasceu quando o SEBRAE fez uma pesquisa, o presidente era o Giane. Ele mostrou que a vida das pequenas empresas era muito curtas. Elas nasciam e morriam, Não tinha nenhum apoio, nenhuma política pública nesse sentido. Nós trouxemos isso para o Congresso. O Congresso brasileiro, nós devemos muito ao Congresso, tanto a Câmara como o Senado. Eles foram a razão de tudo. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foi a maior transformação social de um programa que um país pudesse ter. 20 milhões de pessoas incluídos neles, 86 milhões de pessoas vivendo deles, e de cada 10 empregos, 8 é daí. Então, desnecessário
ficar falando nesse assunto. Mas o que é muito importante nesse sentido é que a gente tem que buscar essa continuidade, essa perenidade e esse aperfeiçoamento. Nesse processo, a gente está cada dia mais trazendo a visão do governo federal, a importância da micro e pequena empresa. A gente fala, olha, vocês vão mostrar os presidenciáveis? Estamos mostrando. Olha, você quer fazer uma boa política pública para o Brasil desenvolver? Nós temos uma metodologia, nós temos a receita. Eu te dizia, esse ano talvez a gente chegue em 27%. Você já pensou o dia que você atingir 40%, 50% desse time levando conhecimento, levando tecnologia? O aumento da produtividade vai ser exponencial. Agora, a qualidade técnica de mão de obra hoje, fornecida pelo Sebrae, ela é importante e fundamental para levar essa informação até as pessoas. Algo que é fundamental agora é fazer essa informação ou o empreendedor ter acesso a esse tipo de conhecimento, presidente. Olha, eu estava dizendo no começo que não é ser muito entusiasmado, não é que seja muito auspicioso, é disso tudo, mas é transformador o que nós estamos fazendo agora. O canal Empreender vai dar a possibilidade de estar 24 horas no dia mostrando que é uma metodologia que transforma. É como você rabiscar A, B, C, D, aprender a alfabetizar. Você faz a alfabetização do empresário de como ele aprender a ter sucesso. Essa é a praia do Sebrae. Quando você tem um ensinamento técnico, as parcerias, como é no Cimatec na Bahia, o Empretec, a hora que nós juntamos McKinsey, Sesc, Senai, o Sistema S, a explosão de resultado é formidável. Dá mais de 30% de aumento de faturamento dessas empresas. Ou seja, como você tem esse conteúdo, agora é a provocação de democratizá-lo. E é isso que nós vamos tentar fazer. Eu estava te dizendo que um amigo meu cumprimentando, dizendo, pois é, até que enfim nós estamos vendo a democratização da metodologia do Sebrae, do efeito transformador do Sebrae. Eu diria do Sebrae e de outros mais, mas quem faz isso é a comunicação. Presidente, a gente notou aqui em pouco tempo como temos assuntos aqui para abordar, para aprofundar, então eu já queria deixar o convite para retornar aqui para novas entrevistas e agradecer ao senhor pela presença, pela participação aqui do Canal Empreender. Obrigado, Rodrigo. Olha, o Sebrae está em 27 estados, com gestões bastante independentes. A gente fala que cada estado é um Brasil. Os programas nacionais, que são 12, têm mais de 500 projetos. O time está entusiasmado, cada um quer mostrar o que fez de melhor. Então, nós temos o Polo de Educação Empreendedora em Minas Gerais, que é uma coisa formidável em termos de transformação de educação empreendedora. Nós temos o Polo de Sustentabilidade no Mato Grosso, também que é outra coisa muito especial. Nós estamos criando o Polo da Amazônia. A gente quer dominar a Amazônia tecnicamente e cientificamente para ter a segurança que estamos preservando. Polo de madeira, enfim, o Polo de Artesanato no Rio de Janeiro. A única coisa que nos faz muito felizes nisso é que a TV Empreendedor vai ser de uma qualidade, de uma quantidade de conteúdos que, repito, vai ser transformadora. E é sempre bom trazer boas notícias, presidente. Boas notícias. Muito obrigado. Obrigado a você. E agradeço a você, a sua audiência, pela participação, já convidando para mais uma entrevista por aqui no Canal Empreender.